Olá, boa tarde, graça e paz. Nossa reflexão de hoje se encontra no Salmo 43 e como só tem 5 versículos, eu quero lê-lo completo, mas nós vamos nos deter mais especificamente no que diz o versículo 3. Então, vamos à leitura. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quero repetir o versículo 3 que diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei. Este salmo não apresenta autoria, é um salmo anônimo, e pela forma como ele está escrito e pela repetição de algumas expressões e estrofes, dá a impressão que ele é sequência, ele é continuação do salmo anterior, que é o Salmo 42. Mas eu quero aqui me deter no que diz aqui o versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Então, nós observamos que o salmista pede ao Senhor luz e verdade para que seja guiado, para que o dirijam, para que orientem o seu caminho. Ele necessitava disso para se guiar e para poder estar. É isso que o conduziria à presença do Senhor, ao monte do Senhor, à casa do Senhor, ao local da habitação do Senhor. Então, nós podemos perguntar, ele diz aqui, envia a tua luz e a tua verdade. Quem é a luz? Será que o salmista está falando aqui de uma luz física que ilumina realmente, ou a luz natural do sol, ou alguma coisa assim? Não. O salmista está falando de uma outra luz, que não é a luz física, obviamente, mas a Bíblia nos diz quem é essa luz. O salmista Davi, no Salmo 27, no versículo 1, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O salmista Davi, no Salmo 27, apresenta e diz claramente quem é a luz. O Senhor é a minha luz, disse Davi. O apóstolo João também, em 1 de João, no capítulo 1, versículo 5, nós podemos ler, ele também disse quem era a luz. Ele disse assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, observe que Davi e o apóstolo João apresentam a luz como sendo Deus. Deus é a luz. O profeta Isaías também falou acerca dessa luz. No profeta Isaías, no capítulo 42, Isaías 42, no versículo 6, está escrito assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Este capítulo está falando acerca do servo do Senhor, do Messias, do prometido de Deus para o mundo. E no capítulo 49 de Isaías também, no versículo 6, também o Senhor diz assim:
Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel, para seres a minha salvação até as extremidades. Perdão. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Também está falando este capítulo acerca do servo do Senhor, do enviado que Deus estaria trazendo ao mundo. Para quê? Para que fosse luz, para que trouxesse iluminação, luz para os gentios, entendimento para os povos acerca da verdade. João Batista também falou acerca da luz e começa a nos apresentar agora quem é essa luz de forma mais precisa, mais específica, porque Isaías profetizou acerca do servo do Senhor, mas João Batista agora começa a identificar quem é a luz de Deus, a luz que Deus iria enviar. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nós podemos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram, contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. E de quem João Batista estava falando? Estava falando exatamente do Senhor Jesus Cristo. Ele estava apresentando Jesus como a luz do mundo. E o próprio Jesus, aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, ele se identifica como a luz. João capítulo 8, versículo 12 diz: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se você está com essa pergunta, mas quem é a luz? O salmista pediu ao Senhor que a luz e a verdade o guiassem, o dirigissem. Quem é a luz? A luz é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz. E como diz aqui, quem segue a ele não andará em trevas, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então já sabemos quem é a luz. A luz é Jesus. Agora, o que a luz produz? Será que realmente necessitamos dessa luz na nossa vida? Será que necessitamos dessa luz para nos guiar, nos dirigir, assim como o salmista no Salmo 43 estava orando? Veja o que a luz produz. E aí você vai tirar suas conclusões se precisa ou não precisa da luz que é o Senhor Jesus Cristo. No Salmo 19, versículo 8, o salmista disse o seguinte, e aqui no Salmo 19 é um salmo de Davi. Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, o que a luz produz? Ela traz iluminação aos nossos olhos, ela traz entendimento para a nossa mente. Ela ilumina os nossos olhos e permite que possamos enxergar a verdade, compreender a verdade. Porque se não formos iluminados por essa luz, nós não vamos enxergar a verdade. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo
também fala sobre essa luz. Efésios capítulo 5, no versículo 13 e 14, Paulo diz o seguinte: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, observe que a luz manifesta todas as coisas. A luz manifesta o que é a verdade. E Paulo, ainda no versículo 14, ele está citando um outro texto da Bíblia. Ele diz: e Cristo te iluminará. Ou seja, a luz que nós precisamos para entender a verdade, conhecer a verdade, é o Senhor Jesus Cristo. E por último, eu gostaria de ler contigo o que está em 2 de Coríntios, no capítulo 4, 2 de Coríntios, capítulo 4, o versículo 4 e o versículo 6, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o que a luz produz? A luz ilumina os nossos olhos, dando-nos a condição de ver, de enxergar, de compreender a verdade. A luz manifesta tudo, então ela manifesta o que está certo e manifesta o que está errado. Ela nos esclarece, a luz esclarece. E como lemos aqui, esse texto eu acho assim incrível, é muito, muito esclarecedor. Diz que é essa luz, a iluminação de Deus é que nos permite conhecer a luz e ao mesmo tempo crer nessa luz. Veja o que diz o versículo 6, eu quero repetir essa leitura. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o que podemos concluir? Podemos concluir com isso que sem a iluminação de Deus, sem essa luz que é o Senhor Jesus Cristo, não há compreensão da verdade. E é a verdade que liberta. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, só se conhece a verdade se os olhos forem iluminados, se o entendimento for iluminado, se o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo brilhar no nosso coração, na nossa mente. Então, é a luz de Deus que, quando brilha na mente do homem, traz entendimento da verdade e nos atrai para o monte ou a morada de Deus, como disse o salmista no Salmo 43. Quando ele pede ao Senhor, ora e pede ao Senhor, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Creio que qualquer pessoa que reflete um pouco, que pensa um pouco, consegue compreender por estas palavras deste salmista que é impossível chegar à presença de Deus, estar, como ele diz aqui, no Monte Santo e nos tabernáculos do Senhor, na presença de Deus, se não for através da luz e da verdade. É ela que nos guia à presença de Deus, é ela que nos guia ao céu, é ela que nos guia à vida eterna, é ela que deve guiar a nossa vida. Que o Senhor esteja te abençoando e que a luz de Deus possa resplandecer no seu coração, na sua mente, para que você compreenda a verdade e que a luz e a verdade guiem os seus passos até a presença de Deus. Que o Senhor te abençoe.